Repita assim comigo: bendito é o que vem. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Certo? Correndo para um lado e para o outro, joguei vôlei. A gente ganhou, né? Entrou areia no meu olho. Certo. Bom, estamos aqui em mais um Vidas para Cristo no Planeta. Vida para Cristo, sei tudo agora. Vida para Cristo no Carnaval. Amém. A gente vai pregar Jesus nessa noite. Estamos vendo o que o Espírito Santo tem feito aí na vida desses jovens, desses adolescentes. Com certeza essa noite vai ser mais uma noite que o Espírito Santo vai marcar os nossos corações e as nossas vidas. Meus irmãos, quando nós começamos a vir na igreja, ou quando nós temos a primeira experiência assim com o Espírito Santo, é algo que para nós marca muito o nosso coração e a nossa vida. Quando nós sentimos a graça de Deus, o poder de Deus, aquilo quebra as nossas estruturas, eu vou dizer assim. Eu me lembro que logo no começo da minha caminhada, quando eu era desviado assim, né, não queria Jesus, mas eu vinha na igreja de vez em quando. Sempre no tempo de adoração, Jesus, o Espírito Santo quebrava o coração, quebrava a minha vida, assim. E por mais que a gente pudesse resistir ao Espírito Santo, aquela graça que não entrava. Menos eu percebi, eu estava em prantos, entregue em Jesus, né? E aquilo mexia comigo, porque era algo inexplicável, era algo que o mundo lá fora não tem, em qualquer outro lugar nós não podemos sentir isso. Você se lembrar na primeira vez, talvez que você veio na igreja, não sei se a sua primeira experiência com o Espírito Santo foi num ambiente de igreja, ou talvez você foi evangelizado na rua, ou alguém orou por você. Mas quando nós somos tocados pela presença do Espírito Santo, os nossos argumentos, as nossas ideias, aquilo se quebra, porque é algo totalmente sobrenatural. O Espírito Santo vem e toca o nosso espírito. Nós costumamos usar muito essa frase, provavelmente a gente vai usar hoje de noite, que, né, a gente usa muito essa frase, e por mais que a gente usa muito isso, ela é uma verdade. Todos nós temos uma carência, uma falta, e quando sentimos a presença do Espírito Santo, ou permitirmos ser tocado por eles, nós nos tornamos casa de Deus, morada do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. E nós vamos estar falando um pouquinho nessa noite sobre o que acontece na nossa vida quando nós nos tornamos moradas de Deus, quando o Espírito Santo ele preenche a nossa vida, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo e agora, antes que estávamos mortos, né, se tornamos vivos e cheios da presença de Deus. Amém? Então o tema dessa noite é o que acontece quando nós nos tornamos habitação de Deus. Efésios 2, 19 ao 20, ele diz assim: Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ou seja, nós estamos sendo edificados e nos tornando morada de Deus. Do versículo 5 ao 6, a Bíblia também nos fala assim: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre toda a casa de Deus, e essa casa somos nós. Fala aí comigo, essa casa somos nós.
se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Todos nós sabemos, né, quando nós lemos o Velho Testamento, nós percebemos que do Novo para o Velho Testamento teve uma grande mudança referente como que Deus se movia, onde que Deus habitava. Nós sabemos que, eu não vou entrar de maneira muito profunda nisso, mas Deus, ele se manifestava através da Arca da Aliança. Pode colocar aí para nós aí até. Essa aqui era a Arca da Aliança, da Arca da Aliança, né? Que tinha dentro da Arca da Aliança as tábuas da lei. Ela tinha o maná e tinha a vara de Arão, né? Ficava guardado nisso. E aqui era, podemos dizer assim, um lugar onde que Deus habitava, uma maneira onde que Deus se manifestava, né, ao povo. E no começo ali, essa arca ela era colocada numa tenda, né? Você vai ler Êxodo, você vai ler Números e você vai ver como que Deus ele se movia. Pode passar? Aí habitava em tendas, o tabernáculo, né? A gente pode dizer assim, que onde a arca estava e onde que Deus se manifestava. É interessante que nessa época, uma vez por ano, o sacerdote ia lá e invocava, né, a presença de Deus. Deus se manifestava com fogo aqui e ele até dizia que ia ser um ano de bênção ou de maldição. Não era tão fácil, né, ouvir a voz de Deus, você chegar a Deus, né? O povo ainda tinha um certo receio, tinha um certo medo de Deus. Depois nós vemos uma grande mudança lá, que Davi, né, ele tinha o coração muito voltado ao Senhor, ele quis construir, digamos assim, uma casa para Deus. Mas pelas mãos dele, que eram mãos de guerra, Deus não permitiu, mas ele permitiu que o filho dele fizesse isso. Salomão, ele fez o templo, tinha a arca também. E lá você vai ver, interessante, quando você lê a primeira vez, né, que Salomão teve a inauguração desse lugar. Nós falamos sobre a Shekinah de Deus, é onde que a Bíblia nos diz que a presença de Deus toma aquele lugar, né? A glória de Deus desce, todo mundo ali, eles têm uma grande experiência com Deus na inauguração desse templo, onde que também era feito sacrifícios por muitos anos, né? E depois ele foi destruído e temos, conforme as escrituras, que finais dos tempos ele vai ser o quê? Restaurado, anticristo, enfim. Mas, do Novo para o Velho Testamento, nós percebemos que Deus, ele se move de uma maneira diferente e ele escolhe agora, ao invés de habitar, né, nas tendas, ao invés de habitar no templo, aonde que ele escolhe habitar? Dentro de nós. O Espírito Santo, que antes era derramado sobre algumas porções sobre a vida da pessoa, agora ele foi dado acesso livre. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor, haveria uma experiência com o Espírito Santo. Nós nos tornamos morada de Deus, casa de Deus, habitação de Deus. Nós, quando recebemos Jesus Cristo como Salvador na nossa vida, nós passamos a ser morada de Deus. Isso não quer dizer que nós tenhamos uma grande experiência com o Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo. Mas nós nos tornamos Deus, esse Espírito habita em nós, e a Bíblia diz que em Romanos 8:11, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita na nossa vida. Nós percebemos que Jesus, logo após ele ser batizado, o que foi que aconteceu? Veio o Espírito Santo como uma pomba sobre ele. E a partir disso, ele, né, começou o ministério dele, ele começou a se mover de uma maneira diferente. Ou seja, nós, quando recebemos o Espírito Santo e depois somos batizados no Espírito Santo, algo diferente acontece na nossa vida. Nós somos selados, marcados por uma novidade de vida a partir que Deus está dentro de nós agora. E o que acontece na nossa vida
quando o Espírito Santo mora em nós? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui, nós começamos num processo de transformação. Amém? Vocês estão comigo aí? A Bíblia diz em Romanos 3,18, Coríntios 3,18, diz assim, ó: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos justificados, né? Nós não somos mais condenados. A partir do momento que o sangue de Jesus nos lava, a partir do momento que nós recebemos o perdão de Jesus, e nós começamos na nossa vida, o que a Bíblia diz é esse processo de novo nascimento, a qual nós somos transformados por Cristo Jesus. Ou seja, nós recebemos Deus na nossa vida, o Espírito Santo habita em nós e agora nós temos uma novidade de vida. É isso que a Bíblia diz sobre um novo nascimento. Nós nascemos de novo, nós aprendemos a caminhar de uma maneira diferente. João 3, do versículo 5 ao 8, diz assim, ó: respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Então nós somos nascidos do Espírito, amém? Nós recebemos esse novo nascimento e a Bíblia nos fala sobre esse sopro do Espírito que vai nos levando a um processo de transformação, a um processo de mudança, a um processo de santificação na nossa vida. E esse processo de transformação em Deus, ele toca todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo nascido em nós, essa mudança começa a mexer em tudo que tem dentro de nós. Em toda a carnalidade, todo pensamento, todo sonhos, enfim. Nós somos completamente quebrados e nós aprendemos e começamos a ser moldados por Deus. Amém? A Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, com todo o espírito, alma e corpo. Vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós falamos da transformação integral do Espírito Santo, ele vai tocar onde? Corpo, alma e espírito. Ele trabalha na nossa vida dessa forma. Ele pega o ser humano e ele mexe com tudo que há dentro de nós. Nós passamos a viver agora uma cultura do reino dos céus. Nós começamos a viver agora e a andar de uma maneira a qual o reino de Deus funciona. De um nascimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui, quando nós falamos sobre a vida integral do Espírito Santo, por exemplo, é o corpo. Por exemplo, sei que vocês aprendem bastante isso aqui em aula, né? Aqui ensinam bastante sobre isso. Mas o corpo, ele é a parte física do ser humano. Ela é a parte material, ela é a parte que tem o contato com o mundo. A gente está aqui porque temos um corpo. Onde que Deus, ele habita em nós. Eles têm funções práticas, né? De sentir, ouvir, falar, enxergar. E quando nós entendemos a maneira integral do Espírito Santo sobre as nossas vidas e onde que Deus habita dentro de nós, nós entendemos que a mudança e a maneira conforme nós tratamos, digamos assim, a casa de Deus, isso importa na perspectiva do céu e na perspectiva de Deus. Amém? Importa. Por mais que nós venhamos a pecar muitas vezes contra o nosso próprio corpo. Mas em Deus existe importância para Ele. Ele nos deu um corpo para nós zelarmos e nós cuidarmos. Amém? Estão comigo aí? Tem
Um avivalista muito conhecido, até ontem na mesa o Will falou, Robert McCheyne, por exemplo, ele tem uma frase conhecidíssima, que diz assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. Esse avivalista, que ele foi um homem de Deus, hoje eu estava vendo a história dele, o que ele fez na Escócia. Quando ele morreu, a cidade parou. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, um temor, um reformador naquela época. Mas esse homem aqui, esse avivalista que nós falamos até hoje, sabe qual a idade que ele morreu? Por isso que isso aqui foi uma das últimas frases dele. 30 anos de idade. Porque ele entendeu no final da sua caminhada que existia uma falta a qual ele não cuidou. Ele era um homem cheio do poder, amém? Cheio de transformação, cheio de fruto do Senhor. As pessoas se convertiam, Deus se manifestava através da vida dele, mas teve uma parte da vida dele que ele não cuidou, ele não zelou da maneira a qual ele deveria zelar. Estão comigo aí? Amém? Ok. O segundo ponto que quero trazer aqui é a alma, né? Nós sabemos que a alma, ela fala sobre a nossa personalidade, o nosso psique, podemos dizer o nosso eu. E a alma, ela é onde que nós podemos dizer que manifestamos Deus ao mundo. Nós revelamos Deus ao mundo através da transformação do nosso caráter, através da transformação da nossa vida. Não adianta nós sermos profundos em oração e nós não resolvermos os nossos traumas, por exemplo. E nós não equilibrarmos o nosso emocional, e nós não curarmos os nossos problemas, não permitirmos que o Espírito Santo acesse áreas da nossa vida. Nós podemos ser homens de Deus e mulheres de Deus cheios de oração, saber muito da Bíblia, mas nós podemos ser muito ruins de caráter. E o caráter, ele tem a ver com o nosso eu, o caráter tem a ver com a nossa alma, a qual vai se revelar e as pessoas vão ver que nós temos fruto do Espírito ou nós temos o fruto da carne. Onde é que está o fruto do Espírito e o fruto da carne? Ela é revelada através da nossa alma. Ela é revelada através da maneira que a gente pensa e a maneira com que a gente age, que nós vamos demonstrar ao mundo. Nós permitimos que o Espírito Santo habite em nós, nós precisamos entender e deixar que realmente ele transforme a nossa vida por inteiro. E nós recebemos também, como nós somos seres espirituais, amém? O Espírito de Deus em nosso espírito. A Bíblia ela fala em 1 Tessalonicenses 5:19, a Bíblia diz assim, ó, não apaguem o Espírito. Ou seja, recebemos o Espírito, mas nós podemos apagar o fogo do Espírito de Deus na nossa vida. E como que nós apagamos o fogo de Deus na nossa vida? Da maneira conforme nós pecamos e erramos e falhamos, ou nós não damos a liberdade para o Espírito Santo fluir através de nós. Estão comigo aí? Toda pessoa que vive na vontade da carne, ela está apagando o fogo do Espírito de Deus na sua vida. Toda a pessoa que vive fazendo somente o que lhe dá na telha, não se interessando pelos princípios, não se interessando pelos propósitos de Deus, pelos valores do céu, ela está apagando o fogo do Espírito Santo na sua vida. Ela não está dando a liberdade para o Espírito Santo poder se mover e a gente poder fluir na unção de Deus, poder fluir nos dons de Deus, poder fluir naquilo que o Senhor Jesus nos entregou, sendo fiel ao nosso chamado e ao propósito do Senhor na nossa vida. Então nós podemos ser pessoas que apagam o Espírito Santo. Assim como a Bíblia nos diz em Efésios 4:30, ela diz assim, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, olha só, selados, marcados. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Quem é que já teve experiência aqui que entendeu que com alguma atitude entristeceu o Espírito Santo? Percebeu na hora, assim, que o Espírito Santo
Não gostou. Que o Espírito Santo não ficou feliz. E como aquilo constrange o nosso coração. E deve constranger o nosso coração. Porque a partir do ponto que não entristece mais o nosso coração, quando nós erramos, quando nós falhamos, é porque a maneira a qual nós estamos vivendo, ela está vivendo de uma maneira a qual a mente ela está com iniquidade, ou a mente cauterizada, é o que a Bíblia diz. A mente cauterizada é uma pessoa que vive, mas ela não percebe que está entristecendo o Espírito Santo, que está errando e falhando algumas áreas, que ela não se permite mais se arrepender, que é o que a Bíblia também nos diz sobre uma vida de iniquidade. É uma vida onde que não se permite mais que o Espírito Santo trate determinadas áreas a qual a pessoa seja curada e transformada. Isso é iniquidade. Isso é uma mente cauterizada. Isso é a obstinação do nosso coração. E toda pessoa que vive dessa maneira, ela está apagando o fogo do Espírito Santo e ela está entristecendo o Espírito Santo. Por mais que tenha recebido o Espírito Santo, amém? Está apagando o fogo de Deus. Está apagando a presença de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a obra de transformação de Deus na nossa vida, nós podemos dizer assim que é essa renovação de mente, que é a área mais importante aonde que o Espírito Santo precisa trabalhar na nossa vida, é na nossa mente. Efésios 4, do 22 ao 24, diz assim: quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Olha só. Tira o velho homem. Tira a maneira de viver da carne, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados pelo modo de pensar. E a revestir-se do velho homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Nós precisamos ser renovados na nossa maneira de pensar. Amém? Essa transformação da nossa mente, a transformação, ela vai fazer nós abandonarmos os pensamentos errados, abandonarmos os valores mundanos e sermos transformados com pensamentos que vêm da palavra de Deus, meditando nas escrituras, estudando a palavra, permitindo que a nossa mente seja moldado pela cultura do reino dos céus e pelos pensamentos de Deus. Deus tem pensamentos para transformar a nossa mente. Tirar tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que não presta dentro de nós e trazer uma mentalidade correta, uma mentalidade de luz, trazer vida e uma mente saudável sobre nós. Essa velha maneira de pensar, ela precisa ser transformada por uma nova maneira de pensar, para que a gente consiga discernir a vontade de Deus e escolher o que a Bíblia diz em Romanos 12, a perfeita, vontade do Senhor, a agradável. É o que a Bíblia diz, que nós não devemos aceitar esse mundo, Nós não devemos nos contentar com essa maneira a qual o mundo vive, mas nós devemos transformar o mundo a partir da transformação da nossa. Então o Espírito Santo, ele nos dá um processo integral de transformação em todas as áreas da nossa vida. E dentro dessa transformação, a nossa mente, ela precisa ser transformada quando nós recebemos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando nós nos tornamos habitação de Deus, o Espírito Santo vai querer transformar a nossa mente. Ele vai querer transformar a nossa vida. E quando nós permitimos essa presença de Deus que vai transformando a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, nós vamos dando liberdade para o Espírito Santo, nós vamos recebendo a unção de Deus, nós vamos aprendendo a andar com o Senhor, nós recebemos esse selo do Espírito Santo, porque nós não apagamos o fogo do Espírito Santo, amém?
nós começamos a agir nesse último ponto que eu quero falar aqui, que é o poder que nós recebemos do Espírito Santo para testemunhar o Evangelho. Existe um poder sobrenatural de Deus quando nós nos tornamos morada e habitação do Espírito Santo. Existe uma manifestação de Deus através das nossas vidas. Atos 1:8 diz assim, ó, mas receberão poder, é o que a Bíblia diz, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. É esse poder, quando nós somos moradas de Deus, selados pelo Espírito Santo, a qual nós recebemos sobre as nossas vidas. E essa palavra testemunha, ela está falando sobre mártires. Ela está falando sobre esse nível de morte, esse nível de entrega, esse nível de renúncia, para que Deus flua através das nossas vidas. É o que nós entendemos em João 3:30, que a Bíblia diz que importa que nós venhamos a diminuir para que Ele, ou seja, nós morremos. E quanto mais nós morremos, meu irmão, mais Deus flui através de nós. Quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, mais a presença de Deus vai fluir através da nossa vida. Quanto mais nós damos liberdade para sermos essa morada e o Espírito Santo nos tomar por completo, a vida de Deus começa a fluir. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo 1:7, diz assim, ó, pois Deus não nos deu, olha só, um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O espírito que nós recebemos do Senhor para testemunhar, ele não é um espírito de medo, ele não é um espírito de retrocesso, ele é um espírito de avanço, ele é um espírito que nos desafia, que vai gerando fé na nossa vida, a qual nós nos movemos, nós nos rendemos, e esse poder, ele tira toda a covardia, meu irmão, toda a limitação. E nós começamos a fluir na unção de Deus. E nós começamos a fluir na presença de Deus. E nós começamos a ter experiências do Senhor. Porque o Senhor vai nos transformando por dentro, mas o Senhor vai se revelando por fora. O Senhor começa a fazer em nós. E o Senhor começa a fazer através de nós. Nós começamos a permitir que a unção que Ele nos deu, ela comece a se manifestar através da nossa vida. Começamos a ter caminhadas com o Espírito Santo e começamos a ter experiências com o Senhor Jesus. E essa coragem, essa intrepidez do Espírito Santo, ela vai nos enchendo, meu irmão. Ela vai tomando o nosso coração, ela vai tomando a nossa mente. Existe uma grande experiência aqui no livro de Atos que os apóstolos tiveram em Atos 4:23-31. Eu vou ler aqui. Que diz assim, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que o chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvido isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Aí eles se levantam. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Depois que oraram, tremeu o lugar que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra do Senhor Jesus.
É o que o Espírito Santo está nos dando nessa noite. Ele está nos dando a coragem para nós anunciarmos com intrepidez e com ousadia as boas novas do Evangelho de Jesus. Para nós fluirmos naquilo que o Senhor Jesus nos entregou. Eles tinham acabado de sair de uma prisão, meu irmão. Eles acabaram de estar diante daqueles religiosos que estavam ameaçando eles, dizendo assim, ó, não preguem o evangelho, não falem a respeito de Jesus. Mas eles foram soltos e eles chegaram naquele lugar, eles se reuniram como igreja. E a oração deles não foi, coitadinho de nós, Senhor Jesus, tem misericórdia, porque a gente está sendo perseguido. Ah, Senhor, não deixa que eles nos prendam novamente. Não, a oração deles foi, Senhor Jesus, nos dá coragem para a gente continuar pregando, nos dá coragem para a gente continuar anunciando, capacita os teus servos para que o evangelho seja anunciado. E o Senhor responde tremendo naquele lugar e liberando o Espírito Santo sobre eles. E é o que a Bíblia nos diz, que eles foram cheios para anunciar o evangelho de Jesus. Eles estavam recebendo poder do Espírito Santo, ousadia do Espírito Santo, para eles se moverem nos sinais, para eles se moverem nas maravilhas, para eles se moverem na pregação do evangelho de Deus. Eu vou trazer aqui mais 3 exemplos de ousadia que o Espírito Santo derramou. Amém? Atos 4, do 13 ao 14. Pedro e João também aqui, diante do Sinédrio. A Bíblia diz assim, ó. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Isso daqui é o contexto a qual estava Pedro e João. Eles estavam lá passando na Porta Formosa. Todo mundo conhece essa passagem. Havia um aleijado, um homem há muitos anos naquele lugar, que ele pediu esmolas. O que eles responderam? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele sinal, ele foi diante de todos que estavam naquele lugar. Todos perceberam o milagre, eles não sabiam o que fazer. Eles levaram eles ali e questionaram, começaram a questionar: como que vocês podem fazer essas coisas? Vocês são homens instruídos, vocês são simples homens, mas cheios do Espírito Santo. Simples homens, mas com ousadia do Espírito Santo. Simples homens que não retinham aquilo que Deus tinha te entregado. Ei, fala pro teu irmão do lado aí, ó. Não enterra o que Deus te deu. Não enterra o que o Espírito Santo te entregou. Não esconde aquilo que os presentes, a unção, a graça que o Senhor te deu. Paulo era outro homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Atos 26, 24 ao 29, diz assim: e a esta altura interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo? As muitas letras estão levando à loucura, respondeu Paulo. Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com estas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou em lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a me tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que estão hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. Paulo preso há muito tempo, foi colocado diante dos reis, e ele começou a pregar para o rei, ele começou a anunciar o evangelho de Jesus, e ele não se intimidou diante daquelas pessoas, e ele entendeu
que aquilo era uma oportunidade para ele proclamar o reino dos céus. Estevão, também, outro homem de Deus, diante dos religiosos aqui. Atos 7, dos 54 ao 60. Esse aqui foi o primeiro mártir da igreja. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, o que a Bíblia diz aí? Cheio do Espírito Santo. Vocês estão comigo aí? Levantou-se os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram todos juntos contra ele. Arrastaram-se para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este chorava. Meu irmão, você era muito crente. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideras culpados deste pecado. E tendo disso isso, adormeceu. Esse homem, ele era tão cheio do Espírito Santo, era um homem tão cheio da unção, do caráter, que o que tiveram que acusar ele, meu irmão, teve que ser falso. O que tiveram que apontar contra ele teve que ser coisas que não eram verdadeiras, honestas. Ele era alguém firme na fé, cheio da presença de Deus. Ele não era um apóstolo, na verdade ele era um diácono, a gente pode dizer assim, mas era um diácono cheio de Deus. Era alguém que estava fluindo, sendo usado pelo Senhor, sendo usado pela presença do Espírito Santo, se movendo na presença de Jesus. E ele fluía naquilo que Deus entregou para ele. Ele não reteve, ele não escondeu aquilo que Deus entregou. Fiquem de pé aí. Igreja, existem algumas coisas que nos impedem de nós nos movermos no poder de Deus. Existem algumas coisas que nos limitam e nos bloqueiam a gente viver uma vida de fé que o Senhor Jesus nos chamou. Talvez você até creia que você seja a morada de Deus, a habitação de Deus. Mas você não acredita que o Espírito Santo pode fluir um fogo dele através da tua vida. Talvez você não acredite que Deus seja capaz de te usar para você transformar uma família, a vida de alguém. E nós começamos a entrar num ambiente de descrença. Meu irmão, nós somos crente, amém? Crente crê em milagre. Crente crê no sobrenatural. Crente crê nos sinais. Crente crê nas maravilhas. Crente crê no poder de Deus. Nós não somos uma igreja que acreditamos que parou os sinais lá atrás. Não, nós cremos que os sinais eles são ativos e eles fluem hoje através da vida da igreja. Nós cremos que o Espírito Santo que habita em nós é o que a Bíblia diz, que os sinais seguirão aqueles que creem. Quem é que crê? A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem, que no nome do Senhor Jesus nós expulsaríamos demônios, que no nome do Senhor Jesus nós curaríamos os enfermos, que em nome do Senhor Jesus nós poderíamos tentar tomar alguma coisa mortífera e isso não nos causar mal. Isso é milagre de Deus, isso é sinais do Senhor Jesus que nos acompanham. Então a descrença em milagres limita que nós não vamos orar, porque logo nós não acreditamos. Nós não vamos nos mover clamando pela presença de Deus, pela unção de Deus, pela manifestação dos sinais, pelos anjos do Senhor, se nós não cremos nisso. Amém? Mas nós cremos.
Viu? Outra coisa que limita as pessoas de se moverem disso é o medo do desconhecido. Ou seja, porque o Senhor vai nos tirar do barco para nós andar sobre as águas. Isso nos causa um certo frio na barriga. Isso faz com que a gente não avance em algumas coisas que o Espírito Santo quer fazer através de nós. Eu me lembro a primeira vez que o Senhor me usou para curar alguém. Eu estava numa ação de crianças e eu peguei um microfone e eu fui encerrar o evento. E para encerrar o evento eu disse, se alguém quiser alguma oração, vem aqui. Eu vou orar. E até aquele determinado momento, as minhas orações eram, vem aqui, Deus te abençoe, né? Deus abençoe a tua casa, a tua família, Deus abra uma porta de emprego, né? Deus venha sobre o teu coração, é isso. E na minha ingenuidade, eu fiz isso. Mas quem veio não foi uma pessoa que precisava de uma oração por a família ou alguma coisa. Ela queria uma cura no pé dela. O que eu vou fazer, né? Avalie eu com a pessoa, eu não ia dizer para ela que eu não vou orar, né? Não foi para esse tipo de situação que eu chamei aqui, não vou orar por ti. Mas eu orei, né? Mas antes de orar eu chamei o pessoal, olha só, venham aqui, intercedam, né? Equipe de intercessão. Orei, e quando eu orei, ela foi curada na hora. E ela começou a bater o pé e disse, eu fui curada. Eu falei, sério? Amém, né? E aquilo foi a primeira vez que o Senhor Jesus me usou para curar alguém, para colocar as mãos e ver a manifestação do Espírito Santo e sinais. Eu já tive muitas experiências de ver Deus curar muita gente. Assim como eu tive muitas experiências de ver também Deus não curar muita gente. Mas se a gente não orar, como é que nós vamos ter experiências com Jesus? Eu oro por todo mundo que precisa de oração. Já orei por cadeirante, não vi levantar ainda, mas eu já orei. Agora nós estávamos uma semana de oração aqui na igreja, lá na igreja. E daí na sexta-feira chegou uma membro da igreja. E fazia uma semana que ela estava com dente. Louvor pode subir. Que o dente dela não... Dor de dente. Eu orei por ela e o Senhor Jesus curou ela na hora. Não sei se fez uma obturação, que fez, mas o dente foi curado. E também nós não se movemos assim em Deus, muitas vezes pela falta de experiência pessoal que nós temos. Por nós não termos experiências com Deus, nós não crescemos nas experiências com o Senhor. Mas o que a Bíblia diz para a gente ser fiel no pouco? Que o Senhor vai nos colocar onde? No muito. E nós vamos nos encher do Espírito Santo agora. Nós vamos clamar por essa ousadia, por essa intrepidez, pela manifestação, pela ativação dos dons, pela ativação dos ministérios que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Estão comigo aí? Nós vamos nos mover naquilo que o Senhor nos entregou. E aqui nós estamos, a igreja ela é um ambiente de treinamento, é um lugar seguro para as nossas vidas. Se nós não orarmos aqui, meu irmão, nós não vamos orar na rua. Mas Deus pode nos dar experiências. O último evangelismo de carnaval que eu fiz aqui, eu me lembro que nós estávamos evangelizando, eu encontrei um rapaz, estava ministrando sobre a vida dele, logo chegou um amigo dele. E eu fui orar. E ele se manifestou na rua. E eu tive que orar por libertação. Mas o outro também. Ficou dois. Passou um carro assim, perguntou, vocês estão bêbados? O que está acontecendo? Não é nada de bêbado. É. Mover de Deus que está aqui, né? Para libertar essas pessoas. Amém? Estão comigo aí? Então eu tenho dois apelos nessa noite. Primeiro,
Eu quero que venha aqui na frente todo mundo que tem qualquer enfermidade, qualquer doença, qualquer dor. Venham aqui na frente sem vergonha. É hoje, nós vamos orar pela mais dor na coluna. Você tem dor no braço, não mexe o movimento, tem algum problema. Você que tem qualquer doença, venha aqui na frente. Pode vir, pode vir. Venham mais perto aqui, venham mais perto pra gente saber quem é. E nós temos essas pessoas, é isso? Aí. É todo mundo. Tem gente vindo. Quem vem aqui na frente. Estão enxergando aqui? A igreja está enxergando aqui? Estado dos obreiros. Eu quero que cada um aqui se achegue uma pessoa perto. Ninguém fique sozinho. Os obreiros, o pessoal aí, o pessoal que também se achegue. Se achegue em um, porque nós temos bastante, temos uns 20, umas 20 pessoas nós precisamos aqui. Ninguém pode ficar sozinho aqui, nós temos mais gente. Alunos aí que vão orar, pode vir também. Todo mundo aí, se chega alguém. Nós temos aqui, ó, temos bastante gente aqui, ó. A Bíblia diz que nós oraríamos pelos enfermos e os enfermos seriam curados. É o que a palavra do Senhor nos diz. Tem mais gente aqui, venham aqui. Antes de você começar a orar, você vai perguntar para a pessoa qual é o problema dela. Pergunta aí para ela, qual é o seu problema. Tem mais 3 aqui na frente, aqui, ó. Aqui lá. Aqui tem mais gente que precisa de oração aqui, pessoal. Pessoal, nós precisamos de mais pessoas aqui para orar. Pergunte aí para ela qual é a doença, pelo que você vai orar. Temos mais pessoas aqui. Todo mundo perguntou aí? Se possível, tá? Homem com homem, mulher com mulher, você coloque a mão nessa doença se possível. Se é alguma dor, alguma coisa, você vai colocar a mão aí. Pessoa que está orando, coloque a mão sobre a doença, coloque a mão sobre a dor, se possível, se não, não. Tá? Amém? Agora nós vamos começar a invocar a presença de Deus aqui nesse lugar. Senhor Jesus, libera o teu fogo aqui. Nós estamos clamando por uma unção de cura aqui nesse ambiente. É o que a tua igreja clama nesse momento. Uma unção de cura. Uma unção de cura. Uma unção de cura. Envia anjos ministradores aqui nesse lugar. Nós queremos orar pelos sinais no meio da tua igreja. Pelos sinais de poder de Deus no meio da tua igreja. Nós repreendemos agora todo espírito de doença. Nós expulsamos em o nome de Jesus todo espírito de enfermidade agora. Em o nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Nós declaramos unção de cura. Unção de cura. Unção de cura sobre o estômago. Unção de cura sobre as pernas. Unção de cura sobre a coluna. Unção de cura sobre a mente. Unção de cura. Unção de cura sobre as pernas. Movimentos sejam completamente restaurados agora. Em o nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que nós oramos. É pelo nome de Jesus que nós oramos. Cura de Deus. Cura de Deus. Agora. 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 Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar.
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pergunte para a pessoa se ela sentiu alguma coisa diferente, se ela sentiu um toque de Deus, se possível algum movimento que ela não podia fazer. Você que não podia fazer algum movimento, agora comece a fazer aí, se possível. Você que não podia fazer algum movimento, agora faz aí pela fé em nome de Jesus. Fique aqui, ninguém saia ainda. O Espírito Santo está se movendo ainda. Tem alguém que foi curado agora? Vem aqui na frente. Vem aqui. Tem alguém que foi curado, sentiu o toque de Deus agora? Vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Sobe aqui. Tem mais alguém que foi curado aqui agora? Nós temos dois aqui. Vem aqui, sobe aqui. Se tem alguém que consegue sentir agora, vem aqui. Fique aqui, nós vamos continuar orando, tá? Sobe aqui, sobe aqui. O que você estava sentindo, meu irmão? Eu tava com uma coisa na minha mão que eu não sabia o que tinha acontecido. E doía cada vez que eu mexia a minha mão. Tava doendo tua mão. Há quanto tempo estava doendo? Um ano. E agora não tá doendo nada? Não. Tu não conseguia fechar a mão? Glória a Deus, aleluia. Fique aí que o Espírito Santo está fazendo ainda. Caramba. Amém, amém. Um ano sem poder mexer a mão com dor, o Senhor Jesus curou agora. Vem aqui. O que você estava sentindo, meu irmão? Nas costas. Quanto tempo estava com dor nas costas? A vida toda, eu acho. Tu não conseguia se abaixar e doía? Tu não conseguia fazer isso? A vida doía muito. Tu fazia isso e doía muito. Parece o guri agora. Aleluia. Amém? Vamos orar de novo, tem muita gente aqui, ó. Tem alguém que está sentindo dor agora, que consegue ver que está com dor agora, ou algum movimento que não consegue fazer? Tem alguém aqui no nosso meio? Não? Ninguém consegue ver agora, nesse instante. Você tem algum caroço, alguma coisa, coloca a mão aí também, alguma coisa. Nós vamos orar de novo, amém? O que o Espírito Santo está fazendo. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos pela manifestação dos teus sinais, da maneira que o Senhor está fazendo no nosso meio. Nós oramos para que toda dor seja curada. Nós oramos para que os movimentos eles sejam completamente restaurados em nome de Jesus. Para que os movimentos sejam completamente desalinhados em nome de Jesus. Nós declaramos a força de Deus, nós declaramos o poder de Deus, nós declaramos a presença de Deus. Em nome de Jesus nós repreendemos toda a enfermidade agora. Nós repreendemos todo o mal agora. Todo espírito de enfermidade em nome de Jesus agora. Agora nós declaramos a manifestação e os sinais do Senhor. Sinais do Senhor, envia anjos, Pai. Anjos ministradores nesse lugar agora. Em nome de Jesus, nós oramos por sinais. Nós oramos por maravilhas. Nós oramos por milagres. A tua igreja acredita em milagres. E é o que nós oramos em milagres de Deus. Milagres de Deus. Milagres de Deus. Milagres do Senhor Jesus aqui no nosso meio. Há poder no nome de Jesus. Poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Repreendemos todo câncer, todo nódulo agora em nome de Jesus. Cadeias quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Cura do Senhor, cura. Milagres de Deus. Você que não pode ter filhos, vai ter filhos em nome de Jesus.
Nós declaramos o campo fértil sobre a estéreo. Nós declaramos o campo fértil sobre a estéreo, em o nome de Jesus. Fogo de Deus, unção de Deus. Mais alguém que consegue conferir agora, que recebeu um toque de Deus, que sentiu alguma coisa aí? Amém? Se você não consegue, se você precisa fazer algum exame para ver, faça os exames novamente, amém? Faça os exames, procure um médico. Veja, eu creio que o Senhor fez muitas curas aqui nessa noite aqui. Quem é que acredita nisso? Amém? Glória a Deus. Faça os exames. Agora eu quero chamar aqui na frente você que nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, que não foi batizado no Espírito Santo. Vem aqui na frente aqui. Você que não recebeu o dom de línguas do Espírito Santo, você ainda não teve uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, ou você está se sentindo seco, frio, distante do Senhor, parece que você não foi selado pelo fogo do Espírito Santo ainda, selada pelo fogo do Espírito Santo. Ambiente de retiro é um ambiente de manifestação do Espírito Santo, de batismo do Espírito Santo. Vem aí. Cadê os jovens lá da igreja? Lá, vem. Quem é que não foi batizado no Espírito Santo ainda? Vem que é nessa noite. Os dons, reativar os dons do Espírito Santo. Reativar os dons do Espírito Santo. Venha bem na frente aqui. Jovens da igreja lá que não vieram, depois quando você chegar lá eu vou ver. Vou fazer o teste de coisa, tá bom? Venham mais perto, venham mais perto, venham mais perto. Tem mais alguém que precisa ser selado com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo nessa noite? Feche os olhos aí vocês, assim, estenda suas mãos para frente e coloquem recebendo o Espírito Santo. Se entreguem ao Espírito Santo nesse momento. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos aí. Comece a orar o Espírito Santo. Comece a chamar pelo Espírito Santo nesse momento. Eu preciso de irmãos aqui que imponham as mãos. A Bíblia nos fala que os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo, recebiam os dons do Espírito Santo. Então não se distraia nesse momento. Nós vamos orar por ativação de dons do Espírito Santo aqui nesse momento. Nós vamos orar pelo fogo do Espírito Santo aqui nesse momento. Nós vamos orar pelo selo do Espírito Santo nesse momento. A marca do Espírito Santo sobre toda a carne. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me,
isso. transbordar.